Olá, está começando. Convenção coletiva de trabalho. Ainda de acordo com a ministra, por conta da negativa de negociação, a legitimidade subsidiária da federação torna válido o acordo celebrado com a empresa. Dessa forma, foi mantida a improcedência da ação anulatória. O Sindicato dos Trabalhadores de Radiodifusão e Televisão do DF foi, então, condenado ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios. A decisão foi unânime e não cabe mais recurso. Volto com vocês no estúdio. Tá certo, Larissa. Muito obrigada pelas informações. E para você que acompanha as publicações da Biblioteca Délio Maranhão, o tema do mês de março é provas digitais e direito do trabalho. O material aborda assuntos como o uso de vídeo e de geolocalização como prova em processos trabalhistas, postagem em redes sociais e justa causa, além dos influxos da Lei Geral de Proteção de Dados na produção de prova em ambiente processual virtual. Para conferir, acesse o QR Code na tela. E depois do intervalo, usina de cana-de-açúcar deve adotar medidas de ergonomia. É daqui a pouco. Fique agora com alguns destaques das turmas do tribunal. A vaga de garagem de um imóvel com matrícula própria não é considerada bem de família e pode ser penhorada para o pagamento de dívida trabalhista. É o que prevê a jurisprudência do TST. Esse entendimento foi aplicado pela segunda turma em um caso que envolvia a penhora de um apartamento. Vamos falar com o repórter Daniel Vasques, que acompanhou o julgamento e tem mais detalhes desse caso para a gente. Oi, Daniel. Oi, Anderson. O apartamento e a vaga na garagem, que ficam próximos à orla de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, pertencem à sócia de uma empresa e foram arrematados por R$ 687 mil por uma outra empresa durante a fase de execução de uma ação trabalhista. Ao recorrer da penhora, a sócia da empresa e dona do imóvel argumentou que mora com a filha no apartamento
e que, por se tratar de bem de família destinado à moradia, ele seria impenhorável. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, não reconheceu a condição de bem de família do imóvel. O entendimento foi o de que a sócia não comprovou que residia no apartamento na época da primeira tentativa de citação pelo oficial de justiça. Essa seria uma condição necessária para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel. Como ela teria se mudado para o apartamento após a citação no processo, a conclusão foi de que a arrematação do apartamento em leilão era irregular. No TST, a proprietária contestou a exigência de residir no apartamento antes da ação judicial para a proteção do imóvel como bem de família. A relatora do caso, ministra Liana Schaibe, concordou com o argumento. A magistrada destacou que esse requisito não está previsto em lei e enfatizou que a parte contrária deveria ter indicado outros imóveis da sócia, o que não ocorreu. Como ficou evidenciado que a empresária, de fato, vive no local e não tem outros imóveis, a arrematação foi invalidada. No entanto, ficou mantida a possibilidade de arrematação da vaga de garagem situada no mesmo edifício e que tem matrícula própria no registro de imóveis. A ministra Liana Schaibe ressaltou que o entendimento quanto à possibilidade de penhora da vaga de garagem segue a jurisprudência consolidada do TST. A decisão foi unânime. Eu volto com vocês no estúdio. Vale lembrar que ainda cabe recurso dessa decisão. Daniel, muito obrigado pelas informações, bom trabalho para você. Na 8ª turma, uma usina de produção de etanol de Santa Vitória, em Minas Gerais, foi condenada a adotar medidas para prevenir futuros danos e a melhorar a ergonomia para pessoas que trabalham no setor de plantio de mudas. A decisão leva em conta que a empresa ainda não havia concluído a implantação das determinações quando uma perícia foi realizada. Na ação civil pública, o Ministério Público do Trabalho pedia a adoção imediata de providências para diminuir o risco da atividade exercida no viveiro e a compensação por danos morais coletivos pelo descumprimento de normas de saúde e de segurança. Um laudo pericial constatou que no local trabalhavam 40 pessoas. Parte das mudas era preparada no chão e parte em mesas elevadas. Na época, os peritos demonstraram que a usina já vinha adotando medidas para minimizar os riscos ergonômicos do local. Com base no documento, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em Minas Gerais entendeu que não seria necessária a concessão de tutela inibitória para obrigar a empresa a adotar ações para prevenir futuros danos aos empregados. Para o TRT, as mudanças iniciais já indicariam que as condições de trabalho ergonomicamente prejudiciais não iriam ocorrer novamente. Em relação ao dano moral coletivo, o regional concluiu que o viveiro havia violado regras que regem a saúde e a segurança no trabalho, como a entrega insuficiente de equipamentos de proteção individual e o fornecimento de instalações sanitárias em número inferior ao estabelecido em norma regulamentar. Diante desse cenário, a usina foi condenada a pagar R$50 mil de reparação. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na 8ª turma, ministro Sérgio Martins, avaliou que a concessão da tutela inibitória era pertinente à situação. Para o ministro, as medidas de segurança ainda não estavam integralmente implementadas na ocasião da perícia, motivo suficiente para a formação de um juízo de probabilidade sobre a ocorrência de danos futuros. Em decorrência dessa análise, a 8ª turma, por maioria, determinou que a empresa adote todas as melhorias ergonômicas especificadas no laudo, sob pena de aplicação de multa. Quanto ao aumento da indenização por dano moral pretendida pelo Ministério Público do Trabalho, o colegiado ressaltou que o Tribunal Regional embasou o valor arbitrado em diversos critérios e, de acordo com a jurisprudência consolidada do TST, a modificação só é admissível em condenações insignificantes ou excessivas, o que não se aplica ao caso. Ainda cabe recurso da decisão. E fechando o nosso giro, a 3ª turma manteve a validade parcial de um acordo firmado entre o Grupo Casas Bahia e um operador de paleteira. O trato previa o encerramento da relação de trabalho. Pois é, Luana, para o colegiado, a quitação em acordo extrajudicial abrange exclusivamente os valores e as parcelas discriminadas no termo, não sendo possível a quitação ampla e irrestrita. O Grupo Casas Bahia buscava a homologação judicial integral de um acordo firmado com o operador.
O objetivo era rescindir o contrato de trabalho com pagamento de todas as verbas rescisórias descritas no documento. O grupo e o empregado chegaram a ser advertidos em primeiro grau de que os efeitos da quitação se limitariam aos direitos especificados de forma individualizada no documento. Mesmo assim, eles prosseguiram com o pedido de validação do acordo integral, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista, manteve a sentença que havia homologado parcialmente as cláusulas, com exceção da que previa a quitação ampla e irrestrita das verbas rescisórias. Ao avaliar o caso, o relator do recurso na 3ª turma do TST, ministro José Roberto Pimenta, ressaltou que a consolidação das leis do trabalho após a reforma trabalhista incluiu a possibilidade de homologação de acordo extrajudicial mediante a apresentação de petição conjunta das partes, sendo obrigatória a representação por um advogado. Mas, segundo o ministro, apesar dessa previsão, não se pode permitir que a transação sirva de instrumento para criar situações jurídicas vedadas ou contrárias ao ordenamento jurídico. Invoco aqui os princípios que são clássicos e necessários na esfera trabalhista, da proteção, da irrenunciabilidade, da inafastabilidade da jurisdição e da garantia do amplo acesso à justiça, na medida em que, se conceder a quitação ampla, geral e genérica de toda e qualquer lesão que possa advir do contrato de trabalho, esteja ou não ela especificada nos termos da transação, não será possível a esse autor, com sucesso, entrar com futuras reclamações para pleitear outras parcelas, outros direitos que não estejam especificados no instrumento de transação. O relator destacou que, conforme o artigo 320 do Código Civil, a quitação de acordo extrajudicial, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, ou seja, por meio de documento que expresse a vontade das partes envolvidas, deve indicar o valor e a espécie da dívida quitada. Ainda segundo a lei, no termo devem constar o nome do devedor ou de quem por este pagou, o tempo e o lugar, além da assinatura do credor ou do próprio representante. Dessa forma, ficou mantida a decisão do TRT. O voto do relator foi seguido por unanimidade. A empresa entrou com embargos declaratórios que foram rejeitados. O Tribunal Superior do Trabalho vai sediar, entre os dias 18 e 22 de março, a primeira oficina internacional sobre práticas da Justiça do Trabalho em países de língua portuguesa. O encontro tem como objetivo compartilhar conhecimento e fortalecer laços entre os países. A programação é aberta ao público e será transmitida ao vivo pelo canal do TST no YouTube. Para se inscrever, é só acessar o link disponível por meio do QR Code no canto da tela. E no próximo bloco, ministro aposentado do TST, João Oreste Dallazen, recebe homenagem após morte aos 71 anos. A gente volta já. Morreu aos 71 anos, em Brasília, o ministro aposentado do TST, João Oreste Dallazen. A gestão dele na presidência do tribunal no biênio 2011 e 2013 foi marcada por iniciativas históricas. Programas institucionais e o desenvolvimento do processo judicial eletrônico fazem parte do legado deixado pelo ministro Dallazen. O Tribunal Superior do Trabalho decretou luto oficial em homenagem a João Oreste Dallazen. Durante as sessões de julgamento realizadas no TST, ministros da Corte prestaram homenagens ao magistrado, que morreu aos 71 anos. Ao abrir os trabalhos da Seção 1 de Dissídios Individuais, a Corregedora-Geral da Justiça do Trabalho, ministra Dora Maria da Costa, falou sobre as contribuições do colega para o Poder Judiciário e para a sociedade brasileira. O ministro Dallazen combateu o bom combate e deixou como legado inúmeros ensinamentos à comunidade jurídica nacional, além de iniciativas que perduram até nossos dias. João Oreste Dallazen nasceu em Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul. Em 1980, ingressou na magistratura trabalhista como juiz do trabalho substituto e foi promovido ao Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná em 1993. No TST, foi ministro de 1996 a 2017, em vaga destinada a magistrados de carreira. A gestão dele na presidência do tribunal, no biênio 2011-2013, foi marcada por iniciativas como o programa Trabalho Seguro, lançado durante as obras de construção civil dos estádios da Copa do Mundo de 2014.
O ministro Dall'Azen também foi responsável pela implementação do Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho. Em 2012, durante um seminário sobre o tema, ele chegou a se emocionar ao falar da própria infância. Não me vanglorio, porém, de haver sido menino trabalhador precoce, porque praticamente não tive infância. Somente trabalho duro, estudo. O trabalho precoce da criança, mesmo que acompanhado de estudo, como se vê, é nefasto e sempre nefasto. O ministro José Roberto Pimenta, presidente da terceira turma, destacou as competências do ministro Dall'Azen. Deixa muita saudade entre todos nós, entre todos aqueles que conviveram com Sua Excelência, e que sempre tivemos uma grande admiração por ele, por sua atuação firme e competente. João Oreste Dall'Azen também participou de outro marco histórico do Poder Judiciário, o desenvolvimento do processo judicial eletrônico na Justiça do Trabalho. A ministra Delaide Miranda Arantes, presidente da 8ª turma, exaltou as habilidades gerenciais do ministro. O ministro Dall'Azen, ele, na presidência do TST, ele deu uma demonstração de que ele não só era um magistrado de excelência, como também um gestor público de excelência, né? Confira agora outros destaques da semana na Justiça do Trabalho. A atuação judicial em audiências sobre assédio moral e sexual na Justiça do Trabalho vai ser tema de audiência pública no TST em 25 de março. O objetivo é receber contribuições da sociedade para a elaboração do protocolo para atuação com perspectiva antidiscriminatória e inclusiva do Judiciário Trabalhista. Para participar, aponte a câmera para o QR Code na tela e se inscreva. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho aprovou alteração na norma que regulamenta os procedimentos administrativos em ações trabalhistas envolvendo assédio eleitoral. A medida tem o objetivo de auxiliar a criação de políticas de combate a essa forma de assédio, além de aprimorar a comunicação à Justiça Eleitoral e ao Ministério Público. É conciliando que a gente se entende. Esse é o slogan da 8ª edição da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. De 20 a 24 de maio, as varas do trabalho e os tribunais regionais do trabalho de todo o país se mobilizam para promover audiências de conciliações. Para participar, busque a vara do trabalho onde o processo tramita ou entre em contato com o Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas da região. A conciliação pode ser realizada em qualquer momento ou fase do processo. Esta edição termina aqui. A gente se encontra na semana que vem. Obrigado pela companhia. Tchau.